Oi, eu sou a Ângela e você está assistindo Advento 3.0. Deus sempre levantou pessoas para proclamar o seu evangelho por onde passavam. E com Guilherme Miller não foi diferente. Ele era batista, um grande estudioso da palavra de Deus, e certa vez ele se deparou com uma profecia de Daniel 8,14. E diante do versículo que dizia que até em 2.300 tardes e manhãs o santuário seria purificado, Guilherme Miller viu ali um ponto de esperança e começou a estudar muito sobre o que queria dizer aqueles dias, aqueles anos. Depois de muito estudo, então, e muitos cálculos, Guilherme Miller chegou à conclusão de que Jesus voltaria no ano de 1844, mais precisamente no dia 22 de outubro. E desde então ele começou a falar para todas as pessoas que ele conhecia, viajou por todo o norte da América e inclusive outros países e outros lugares do mundo para falar dessa grande esperança, dessa incrível novidade que ele havia descoberto. Guiado pelo Santo Espírito e com muitas pessoas adeptas a esse movimento, chegou o dia mais esperado por todos eles, 22 de outubro de 1844. O dia do grande desapontamento. Como você pode perceber, é bem óbvio que Jesus não voltou nesta data, e por isso ficou conhecido como o grande desapontamento. Muitas pessoas então decidiram acreditar que aquele movimento não era verdadeiro, que aquilo não era para eles, e uma outra parte decidiu estudar ainda mais e se firmar ainda mais na esperança de que Jesus muito em breve voltaria. Esse movimento, então, foi um marco muito grande para o início da Igreja Adventista do Sétimo Dia, conhecida também como a Igreja Remanescente. E na Bíblia existe uma história que se assemelha muito com a história do grande desapontamento e do movimento millerita. Jesus contando a uma multidão, certa vez 10 mulheres foram se encontrar com o noivo para o casamento. Dentre essas 10 mulheres, 5 eram inteligentes e 5 eram tolas. As 5 inteligentes e sábias levaram as suas lamparinas e levaram um óleo extra para se abastecer e não ficarem no escuro. Enquanto essas outras 5 mulheres tolas decidiram não levar o seu óleo e não estarem abastecidas para qualquer imprevisto que acontecesse. Chegando então perto da casa do noivo, elas viram que ele estava demorando muito e então elas pegaram no sono. Por volta de meia-noite, elas acordaram com alguém gritando: "O noivo está vindo, o noivo está vindo!" E o óleo das suas lamparinas estavam acabando. Então, as 5 mulheres sábias rapidamente se abasteceram as suas lamparinas e as 5 mulheres tolas pediram mais. Só que elas não poderiam oferecer porque elas iriam ficar no escuro. Então as 5 mulheres tolas foram na cidade mais próxima procurar óleo. E bem nesse momento o noivo chegou e as que tinham a lamparina acesa entraram para a festa de casamento. Mais tarde, quando as mulheres tolas chegaram até a casa do noivo, elas pediram para entrar, porém o Senhor disse algo não muito agradável para ela. Em Mateus, o capítulo 25, versículo 12, diz o seguinte, que foi a resposta do noivo àquelas mulheres. O noivo respondeu: "Eu afirmo a vocês que isso é verdade. Não sei quem são vocês." E no versículo 13, Jesus diz o seguinte: "Portanto, fiquem vigiando, porque vocês não sabem qual será o dia e a hora." Diante dessas duas histórias, eu não sei o que você pensa, mas eu fico cada vez mais ansiosa pelo dia em que tudo isso irá acontecer. O dia em que Jesus vai voltar, em que o noivo vai aparecer nas nuvens do céu para nos levar para casa. E essas duas histórias têm muito a nos ensinar. Gostaria primeiro de destacar a história das 10 virgens. Dentre essas mulheres, haviam 5 que não se prepararam adequadamente para o evento. Elas não levaram suas reservas,
elas não se dedicaram para poder se encontrar com o noivo. E trazendo isso para os nossos dias, é muito importante que nós possamos nos preparar para a volta de Jesus. Nós precisamos pedir porção dobrada do Espírito Santo, sermos cheios da sua palavra e proclamar isso para as outras pessoas. E aquelas 5 mulheres tolas não fizeram isso e ficaram de fora da festa, ficaram de fora do banquete e de fora do casamento. E eu acredito que você não quer ficar fora da vida eterna, você não quer ficar de fora do céu. Então, por isso é necessário que nós possamos nos preparar diariamente para nos encontrarmos com o noivo. E o ponto que eu gostaria de destacar sobre a história do movimento millerita é o seguinte: muitas vezes nós estamos totalmente enganados sobre as teorias que nós achamos que é verdade. É claro que tudo que aconteceu contribuiu muito para toda uma história, para todo um contexto muito importante. Porém, confiando em nossas teorias, nós precisamos estar cientes que na vida acontecerão desapontamentos, assim como aconteceu no dia 22 de outubro de 1844. Existem problemas, existem dificuldades, mas nada disso pode atrapalhar o nosso relacionamento com Deus e a nossa convivência com Ele. Muitas pessoas decidiram deixar o movimento millerita para viver a sua vida como bem desejavam. Porém, outras decidiram estudar, decidiram se dedicar e crer naquilo que Deus havia revelado. Crer que muito em breve Ele voltaria para levar todas as pessoas para o céu. E nessas duas histórias sempre existem os dois grupos de pessoas. E uma pergunta que eu tenho que te fazer hoje é a seguinte: qual desses dois lados você vai escolher? O das mulheres sábias ou das mulheres tolas? O do povo que perseverou até o fim ou o povo que simplesmente decidiu abandonar a causa de Cristo e viver como bem entendia? Todas essas são questões difíceis de se lidar, mas acredito que a cada momento que nós nos dedicamos ao Senhor e nos relacionamos com Ele, a nossa fé é fortalecida. Portanto, se prepare e fique ao lado das pessoas que vão perseverar até o fim e vão ver Jesus voltar nas nuvens do céu e ir com Ele viver eternamente. E antes de encerrar o vídeo, eu gostaria de te convidar a se inscrever no canal aqui para continuar aprendendo muito mais sobre a palavra de Deus, a também deixar o seu comentário sobre algo que você gostou e também seguir o Advento 3.0 nas redes sociais. Lá a gente pode ter um contato maior e eu te espero lá. Então é isso, que Deus te abençoe, um beijão e até semana que vem.